no início do século XX, temos os escritores a colaborar com muita proximidade com os artistas plásticos, com o seu convívio nos cafés, e depois temos esta geração, não é, que chega a Paris, a geração do KWY, e que eu considero o segundo grande momento pioneiro para a publicação de artista a existir no contexto português. Eu prefiro chamar publicação de artista pela seguinte razão, porque isso aí já consegue incluir muito mais exemplos, não é? Tem as revistas, que já falámos hoje, e tal e qual como tem o site, tem também tudo o que é efêmera, não é? Os cartazes, os convites das exposições, os periódicos, aquelas páginas só pensadas pelos artistas, como seria o caso, não é? Quando o Santa Rita Pintor fez uma página para o Orfeu, e consegue juntar uma área muito mais vasta, esta área da publicação. Como o Fernando já desenvolveu bastante, não é, sobre o KWY e sobre este grupo, eu gostava de avançar para um outro termo que eu considero importante para esta geração, embora eles ainda não tenham consciência disso, que é o publicar como prática artística. E o publicar como prática artística passa por duas fases. Uma é o editar. Nós em português temos aquele hábito de dizer que publicar e editar como sinónimos, eles não são, não é? O editar como o escolher e o organizar conteúdo, e depois o publicar é o tal tornar público. É o que passa, não é? No caso do KWY, passa por imprimir, distribuir, divulgar, e digamos que aí, não é, que se faz esse statement mais político, vou dizer assim, por chegar ao espaço público. Depois, dentro desta área, ainda existe aquilo que é chamado a edição independente, ou a autoedição, a autopublicação, em que são os próprios autores, não é, os próprios artistas que publicam o seu trabalho. E depois o que é aqui fundamental, e a KWY mostra-me disso de uma maneira admirável, é a comunidade. A comunidade de artistas que produzem estas publicações, que se emancipa, não é? Eles nos anos 50, eles estão ainda a experimentar muito, mas eles estão a possibilitar uma emancipação da parte dos artistas em relação ao sistema galerístico, porque é o artista que controla a produção do seu trabalho, a divulgação do seu próprio trabalho e fazer o seu trabalho chegar aos seus pares, não é? E essa ideia de comunidade é muito importante para os artistas que produzem e também para o público, que eles também acabam por produzir um público, não é? E qualquer um deles se emancipa. Emancipa-se os artistas com estas publicações e emancipa-se um público que vai de encontro, não é, a estes artistas. E eu chamo isto de uma micro-utopia. Uma micro-utopia que a publicação, não é, que esta prática artística da publicação permite. No contexto internacional, foram falados aqui alguns exemplos. Eu tenho pena, eu não preparei PowerPoint, tenho pena, gostaria de mostrar uma revista maravilhosa, publicada no final dos anos 50 pelo Bruno Munari, juntamente com o Gil Dorsos, é a revista MAC, que é o Movimento para a Arte Concreta, e se calhar a revista MAC é a revista onde nós vamos encontrar mais pontos de contacto com aquilo que o KWY está a fazer, logo a seguir e depois contemporâneo à revista MAC. Eu, como não tenho uma revista MAC para mostrar, porque eu, além de ser professora universitária, de ser artista plástica, de ser editora, publicadora, sou também colecionadora deste tipo de objetos. Não coleciono os raros, não consigo colecionar a KWY, consigo colecionar aqueles que estes artistas dos anos 60 desejaram que fossem acessíveis e democráticos, os que custam 10 euros. Mas só para mostrar um bocadinho o que é que o Bruno Munari andava a pensar de revolucionário em relação a esta área da publicação, o Bruno Munari vai ser o primeiro artista que vai fazer grandes tiragens de uma publicação. É o primeiro artista que vai fazer uma tiragem de 2000 de um livro que é uma obra de arte. E ele começa, não é, com a revista MAC a fazer estas experiências, a área das revistas a comparar com a área dos livros. O KWY também nos mostra isso muito bem. É uma área que consegue ser muito mais experimental, não é? Um livro envolve um custo de produção muito mais elevado, envolve um tempo que é muito mais moroso até à sua conclusão, e a revista, que é normalmente aquela publicação periódica, não é? Consegue ser muito mais experimental e muito mais inovadora ainda antes de ser o livro. Mas, como eu não tenho as revistas do Bruno Munari para mostrar, tenho apenas um desses livros, publicados no início dos anos 50, são os chamados livros elegíveis.
O Bruno Munari, tal e qual como na MAC, vai partir do formato quadrado, é o formato que ele mais gosta, e dentro desse formato quadrado ele então vai começar a trabalhar com aquilo que é normalmente apenas suporte na publicação, que é o papel. Ele anula completamente o texto, ele anula completamente a imagem, que é aquilo que nós normalmente temos numa publicação, e vai trabalhar apenas então com o suporte. O suporte será o suficiente para comunicar, não é? E é pelas diferenças de cor do suporte, é pelos diferentes cortes no suporte, então que nós conseguimos ter uma narrativa, não é? Pensando que um livro contém lá dentro alguma espécie de narrativa, não precisa fazer princípio, meio e fim. E esta será, não é, um dos artistas pioneiros então a trabalhar nesta área, e que eu acredito que os KWY, a Lourdes, o René, bem informados como estariam em Paris, que já haveria conhecimento, não é, deste trabalho que o Bruno Munari começou a fazer pós a Segunda Guerra Mundial. Destes livros elegíveis do Munari, e como eu disse, a revista MAC, que era contemporânea da publicação do KWY, gostava então depois de falar um pouco mais de o que é que estes artistas do KWY continuaram a fazer nesta área da publicação. Quando há pouco, não é, o Fernando mostrou ali as imagens do quartinho com a mesa de serigrafia, eu tenho imensa pena, eu disse à Filipa, eu não trouxe os meus materiais de serigrafia porque não os tenho em Lisboa, mas só os rituais que envolve de coreografia de um corpo num espaço tão limitado, porque assim, a Lourdes e o René, quando iam imprimir, tinham que empilhar, havia 2 camas no quarto, eles tinham que empilhar uma cama em cima da outra, para depois começar a haver o espaço, não é? Porque depois começa a crescer, é mais uma folha de papel, e mais uma folha de papel, e mais uma que seca, e há todo um ritual. Eu vou só tentar assim enumerar os passos de uma maneira muito sucinta, só para percebermos, não é, como é que se chega a uma publicação daquelas. Eu fui contar, a capa da WY, a primeira de todas, foi impressa a 9 cores. Eu fui contá-la e disse, uau, primeira vez que eles estão a imprimir em serigrafia na vida e vão-se logo meter numa aventura de 9 cores. O que implica o seguinte, implica ter que haver uma imagem original, de onde eles partiram. Implica ter que passar dessa imagem, cada uma das cores, a um positivo, numa câmara escura, que seria, por simplesmente, escurecer o quarto, imagino eu. Nós, na fotografia analógica, temos um negativo, não é? Numa película, na serigrafia trabalhamos com um positivo. Ter um ecrã de serigrafia, não é, um ecrã com uma telazinha bem esticada, de nylon, e colocar uma emulsão fotográfica, esperar que aquela emulsão seque. Passar esse positivo para aquela emulsão com uma luz que a Lourdes descreve aqui no seu herbário de sombras, descreve uma luz de mercúrio, que eu só penso, eu só espero que o René e a Lourdes naquela altura não estivessem dentro do quarto, porque não é, as consequências a nível de saúde são perigosas. Passar essa gravação, não é, esse positivo, por esta luz muito forte para a tela. Levá-la para um tanque para lavar, para soltar a imagem e termos apenas o que está lá do desenho, não é, que eles querem imprimir. E depois deixá-la secar e depois levá-la para a mesa, preparar as tintas, que era a Lourdes que preparava, passar o rodo com a tinta, deixar no secador a secar e depois voltar a fazer isto outra vez e outra vez. É o que eu disse, há uma coreografia do corpo dentro daquele espaço de trabalho que era muito limitado, que é uma coreografia que eu pessoalmente acho maravilhosa e acho altamente viciante para quem tem a prática de o fazer, e acho, a mim encanta-me, não é, perceber, não é, porque é que estes artistas passavam para fazer o seu trabalho. Depois eu também penso, já agora só aqui acrescentando, esta primeira fase, não é, que o Fernando e a Ana Filipa falaram do abstracionismo lírico ou do abstracionismo mais expressionista, eu também penso que eram porque são imagens muito fáceis de passar à serigrafia e resultarem bem em serigrafia. Se eles pusessem com imagens com mais detalhe ou se pusessem já a fazer imagens de caráter fotográfico, se calhar a coisa não corria tão bem, e eu acho que havia também aqui algum desafio técnico que eles tinham, não é, que tinham conseguido contornar com o seu trabalho. Falou-se também, não é, o Fernando falou, todos estes projetos em que os artistas se metem a fazer revistas são projetos efêmeros, faz parte da sua condição, acho que não há nenhum problema nisso, eu pelo menos não vejo nenhum problema nisso, e, não é, e acho que foi muito bonito quando o René explicou à Ana Filipa, não é, que não foram eles que saíram da revista, não é, foi a revista que foi saindo de dentro deles,
E se fica aqui como uma espécie de exemplo, um dos primeiros artistas a fazer uma publicação, uma revista, foi o Goethe. Foi o Goethe, juntamente com um pintor e gravador suíço, que é o Johann Heinrich Meyer, e eles vão fazer uma revista que se chama Propylaen, o termo vem do grego, de pórtico, de portal. E esta ideia do Goethe de fazer uma revista em que ele cruzava, não é, este portal é o tal portal, não é, que junta e que faz passar pessoas e ideias para um lado e para o outro. E a maneira como o Goethe pensou uma revista em 1800, que só durou 2 anos, foi exatamente, não é, esta maneira como os KWY pensam numa revista, este tal portal, não é, de encontro de pessoas e de ideias que passam para um lado e para o outro via o suporte do papel. O René, não é, diz muitas vezes, é o espaço dos amigos, não é, e essa partilha para eles foi fundamental para, não é, para que a sua carreira depois continuasse, mas o próprio René explica que eles não tinham exatamente esse objetivo, não é, eles quando faziam a KWY faziam pelo prazer de fazer, pelo lado experimental que ela envolvia, e só mais tarde é que ela de facto veio dar esse impacto. Nos anos 60, estamos um bocadinho ao contrário. Os artistas fazem publicações e revistas para dar murros na mesa, para ir contra o sistema das galerias. Estes artistas dos anos 50 ainda tiveram um espírito mais livre, não é? Que ainda não tinham exatamente essa preocupação. Neste tipo de objetos há aquilo que se chama a vida social deste objeto. A mim fascina-me pensar que aquele número 1 que está ali, reproduzido, esteve algures num quartinho em Paris, a ser impresso com muito amor pelas mãos da Lourdes e do René Bertel, a secar no seu quartinho, que dali, pelos vistos, saiu para as mãos da Vieira da Silva e do Arpad Sen, não é? Como mentores que eram destes artistas, que depois não sei que viagem é que ela fez, mas esta viagem, não é? Que esta publicação fez num tempo e no espaço, e até chegar aqui, até chegar à Fundação Arpad Sen Vieira da Silva, e agora até ser partilhada connosco via o digital, esta vida social destes objetos, que são as publicações, a mim fascina-me. Havia um grande colecionador e bibliófilo, que é o Pina Martins, que dizia, não é, que as publicações, os livros, têm esta possibilidade, não é, de atravessar oceanos e subir montanhas, e é de facto o que este objeto possibilita, e que é fascinante. Há pouco o Fernando também falou da mail art, e de facto é muito importante para esta geração de artistas, este objeto, não é, que pode viajar pelo correio. Um dos artistas mais impulsionadores da mail art chama-se Ulisses Carrion, e ele diz que para haver mail art basta haver uma estação de correios ao pé. E a obra de arte, a partir daí, não é, já pode seguir para o mundo. E a mail art, não é, teve um grande expoente ali nos anos 60, 70, 80, depois entrou em declínio. Mas era a maneira, de facto, destes artistas trazerem o trabalho perto uns dos outros. Gostava só depois de falar aqui no exemplo dos livros da Lourdes Castro. De todo o grupo, a Lourdes vai ser a maior produtora de livros. A Lourdes fez mais de 90 livros só ali no período entre meados de 50 a meados de 80. E depois disso a Lourdes continua a fazer livros, continua a fazer os seus álbuns de família, não é? Os seus livros com a recolha das sombras. E eu tive a possibilidade de perguntar à Lourdes, numa das apresentações que ela fez na Cultura Gesto, porque é que ela fazia livros. E ela respondia que é uma coisa que vem desde pequenina, teve sempre à mão, não é? Ter o papel, ter uma tesoura, ter um lápis, teve sempre à mão. Ela própria diz, era um trabalho que se fazia numa noite, e ela própria também diz que foi muito influenciada pelo René, de facto, como mostrou há pouco o Fernando. A revista Ver foi um tubo de ensaio para a KWY, e há o primeiro livrinho do René Bertel está na revista Ver. E queria só mostrar, eu sei que esta distância é pequenino, a Lourdes, antes de se ir embora para Munique e depois, por consequência, para Paris, fez este livrinho que se chama A História da Minha Flor, um destes tais livrinhos que ela faz numa noite. É um bolo de narciso que ela tinha guardado num armário, como ela diz, eles têm que ser guardados na escuridão, e nós vamos assistindo aqui nas páginas do livro ao crescer deste bolo de narciso, que estava dentro de um copo de vidro, juntamente com uma série de poemas,
e que, como ela diz, não é, que o bulbo de narciso precisa da escuridão para crescer, há também uma capa negra, não é, que guarda este livro também na escuridão, não é, para nós podermos, não é, de vez em quando, acompanhar este crescimento do bulbo de narciso. E esta maneira, não é, de Lourdes trabalhar o livro, ela própria diz, é como uma criança, ela fazia livros ela frequentou a escola alemã, na Madeira, e desde a escola alemã que ela tinha muito hábito de fazer livros, já com as colagens, era uma coisa que era incutida aos alunos e que ela gostava muito de levar para mostrar à mãe, e de facto foi qualquer coisa que a Lourdes nunca parou de fazer até aos dias de hoje, não é? Até aos álbuns de família que ela mantém com a recolha das sombras. Há pouco, o Fernando também falou da exposição retrospectiva que a Lourdes Castro teve, a primeira em Portugal, em 1992, no Centro de Arte Moderna, e eu estou a mostrar estes livros. Já agora há outro que a Lourdes fez assim que a Capa da Blue Y termina, para uma editora belga que é a Daily Bull, também com as suas sombras, com os trabalhos de sombras que ela estava a desenvolver, e que o René também participou. Eles fizeram estes livros em 66, e que o René também participou nesta publicação belga da Daily Bull. Mas sabem, estou a dizer a Lourdes, quando faz a retrospectiva dela na Gulbenkian, ela própria também vai fazer um objeto especial, que é esta publicação, que se chama Recortação, e que remete para a última capa da WY, para a 12, aquela que tem então os postais feitos pelos vários artistas, e esta publicação que ela faz para a Fundação Gulbenkian, desculpem, estou-me a afastar do microfone, vai exatamente recuperar os postais, mas os postais que foram acompanhando a Lourdes nos locais onde ela foi vivendo ao longo da sua vida. São postais que ela começou a recolher nos finais de 60 e vai até os anos 80, em que ela foi vivendo em Lisboa, em Munique, na Ilha da Madeira, em Paris, e onde ela também dá, não é, esta possibilidade do picotado, de ser destacado e de ser então enviado para os amigos, não é? Tal e qual a filosofia original como começou a capa da WY, desta partilha com os amigos. Vou de uma forma muito sucinta só falar de uma espécie de legado então que estes artistas deixam para as gerações seguintes. Não há coletivos de artistas a fazer trabalho de publicação durante várias décadas depois dos KWY, e é preciso chegar aos inícios dos anos 2000, e é preciso chegar muito em concreto a uma altura de crise, não é? Que nós todos vivemos intensamente, a altura da Troika, para haver novamente coletivos de artistas portugueses a trabalhar nesta área da publicação, a trabalhar muito diretamente com a serigrafia e a fazer um trabalho colaborativo. Eu vou muito sucintamente falar de dois desses exemplos. Um deles é um grupo que é o Homem do Saco. Eles, com alguma regularidade, participam aqui também com a Fundação Arpácio Nogueira da Silva, com workshops, e que fazem então também a tal plaquete, não é? A plaquete é este formato mini, só quase de uma ou duas folhas dobradas a meio, e que eles trabalham também com a tipografia móvel. O Homem do Saco tem várias chancelas de publicação, que é um projeto do Luís Henriques e do Ricardo Castro. E no Porto temos os Oficina Arara. Os Oficina Arara são também um grupo de artistas, reúne o João de Calhau, a Diana Lucas, o Bruno Borges, o Miguel Carneiro. E interessa-lhes esta ideia do coletivo, não lhes interessa tanto cada artista individual. Eles fazem uma publicação, fizeram uma publicação durante os anos da Troika, um periódico que se chama O Buraco. Neste caso, o buraco tem dois sentidos, e temos um Zé Povinho esqueleto e temos um presidente da Câmara do Porto obliterado por um buraco. E é uma publicação, não é? Como eu disse há pouco, as revistas feitas pelos artistas são muito intensamente uma documentação daquele momento, não é? E isto são os anos da Troika, todos documentados por estes artistas através do buraco. E só para terminar, com os Oficina Arara, do Porto, que é também uma oficina, como eu disse, que trabalha muito em serigrafia. Uma das publicações deles, a Orácula, do Miguel Carneiro, em que o Miguel Carneiro nos escreve aqui no início: quando danças com Orácula, não te iludas, pensando que és tu quem a guia. E neste livro da Orácula, não é, feito em serigrafia, Miguel Carneiro, não é, vai-nos fazendo aqui então viajar nestas várias camadas desta publicação. E termino aqui. Tentei falar de forma muito sucinta sobre este pequeno legado
que estes coletivos de artistas deixaram para as gerações mais recentes. Passamos à nossa 36%.